família. E eu quero parabenizar também a juventude pelo tema. Um tema tão atual. O controle do Senhor continua, mas nós somos humanos, limitados. E precisamos da graça do Senhor a cada dia. Mas sabendo também que Ele nos deixou pessoas, profissões, para nos abençoar em todos os momentos. E é isso que nós vamos tratar aqui. Por isso, se vocês tiverem dúvidas, prestem atenção. Conhecimento nunca é demais. E eu quero dizer uma coisa aqui, nós somos crentes, mas não vivemos numa bolha não, tá? Nós precisamos entender. Não somos do mundo, mas vivemos nele. Então é preciso compreender o que tem aí fora. E este é um convite para viver uma nova fase, mais consciente, mais firme e mais conectado com Deus. É hora de sair do modo automático e voltar a assumir o comando da nossa fé, das nossas emoções e da nossa mente. Nessa conferência, Level Up, uau! Gostei do tema. Não, vamos falar? Conferência Level Up. Vixe, misericórdia. Desse jeito, como é que Lucas falou? 10-11, né, Lucas? Não, Level. Tá bom para ensaio. Vamos lá. Vamos falar sobre crescimento espiritual e também sobre saúde mental, entendendo que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Cada desafio é uma chance de amadurecer, restaurar o equilíbrio e subir de nível em direção ao propósito que Ele tem para nós. É tempo de retomar o controle e viver uma jornada de fé e cura. E essa mesa tem um propósito de diálogo aberto e acolhedor sobre saúde mental à luz da palavra, à luz da fé cristã. Buscando orientar e fortalecer os jovens, até porque somos jovens de 0 a 100 anos, os jovens mais experientes fiquem à vontade, promovendo saúde emocional, espiritual e social. Como eu já falei, né, o formato vai ser uma coisa bem leve, perguntas direcionadas aos convidados, mas somos gratos pela disponibilidade e contribuição de vocês. E cremos que juntos podemos transformar vidas e gerar impacto real na juventude. E agora nós vamos chamar a mesa mais estourada desse sábado. Por favor, eu gostaria de chamar uma pessoa que me deu um apelido hoje, que nem eu sabia que tinha, né? Meu querido, e eu respeito porque é meu pastor, né? Não posso desconectar. Por favor, pastor Jutaí, se dirija à nossa mesa. Tia Pati. É mole, tia Pati, só o pastor pode, já estou logo avisando, tá? Nosso querido Lucas Santana, que ele é graduado em psicologia. Gente, ele é a performance do Level Up. Por favor, querido, se apresente, por favor. Nossa querida psicanalista Iracema Queiroz, por favor. E aí, porque a gente está nesse nível, né, tal, academia, vida saudável. Nosso querido Daniel Lucas, personal trainer, Igreja Evangélica do Brasil. Seja muito bem-vindo. E para a gente fechar aqui, nossa psicóloga Vitória Epifânio. Por favor. Tudo bem? Que é de lá da Igreja Batista Sião. Mesa formada, meu Deus. Gente, pode tirar o microfone, por favor. Antes de mais nada, eu quero que, por favor, vocês se apresentem, né? Por gentileza, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de vocês. Podem começar. Quem é que vai começar primeiro aqui? Ou eu escolho? Posso começar? Por favor. Vocês sentiram, né? Vamos Boa lá. tarde, gente. Tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Lucas Santana, mas também conhecido por alguns como Balô. Sou estudante de psicologia, estou no 6º semestre atualmente. Tenho
um Instagramzinho aí que faz alguns negócios de psicologia aí e vamos pra cima, né? Vamos falar aí o que vier, a gente responde. Gente, eu não vou fazer menção, vocês podem falar, tá? Por favor. Boa tarde, gente. Graça e paz. Me chamo Vitória Epifânio. Estou aqui por indicação do pastor Felipe, que faz parte agora da Igreja Batista Sião. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Bem-vinda. Boa tarde a todos, paz do Senhor. Eu me chamo Daniel Lucas, sou formado em Educação Física pela Unijorge. E para mim é uma grande honra estar aqui, né? Como eu estava falando para os meninos ali, a minha avó, ela foi uma das fundadoras dessa igreja, assim, eu posso dizer assim, né? A minha avó Isabel, e para mim é um motivo de muita honra estar aqui, né? Foi dito, eu não sou dessa congregação, mas todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto muito em casa e vocês podem estar abertos a qualquer dúvida aqui. É uma honra contribuir com vocês aqui nessa tarde hoje. Maravilha. Iracema? Graça e paz, boa tarde. Eu sou Iracema Queiroz, né? Como vocês veem, pessoa com deficiência visual. Sou psicanalista e congrego aqui nessa igreja desde 2022. E aí fui convidada para estar nesse momento aqui com vocês e espero, né, que eu possa estar contribuindo assim para a saúde mental, tá bom? E você já me conhece, eu sou o pastor Jutaí e estamos aqui para cooperar com vocês. Queridos, nós temos algumas perguntas e aí eu vou estar direcionando para alguns de vocês, tá? Eu acho que essa, acredito que seja... Pastor? Todo mundo se apresentou? Normal. Vamos abrir com o nosso pastor, né? Por favor, meu pastor. Acho que todo mundo quer te ouvir mais uma vez aqui. É sempre importante. E eu peço que as perguntas sejam respondidas com a linguagem mais acessível, mais jovem, né? Nosso contexto aqui hoje. Meu pastor, existe diferença entre controle emocional e autocontrole espiritual? Como harmonizar os dois? A diferença existe sim, porque nós estamos falando de duas realidades diferenciadas, né? A espiritualidade e a questão da emoção. Agora, quando a gente fala controle emocional, isso realmente não existe, porque as emoções não tem como a gente controlar. As emoções, elas são viscerais. Então, elas aparecem e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E elas são inconscientes. Agora, o que a gente pode controlar, aí são os sentimentos, que é uma outra realidade. Porque os sentimentos, eles são sim racionais. Os sentimentos, eles podem permanecer. As emoções são passageiras. Se você estiver em situação de medo, então aparecer um leão aqui, a gente vai disputar quem vai ser o último a sair. Porque o medo vai nos impulsionar para correr, para fugir. Agora, o que acontece depois? Eu não vou mais na igreja porque lá tem leão. Aí entra os sentimentos. Se a gente ficar com isso aí a vida toda. Então, são duas realidades diferentes. E aí, quando a gente pensa na questão da espiritualidade, aí nós estamos, como diz a conferência, né, um nível elevado, aí é uma outra realidade. E acontece algo muito interessante com o crente, com a pessoa religiosa. É a mania de querer espiritualizar tudo. Achar que a espiritualidade a gente pode resolver tudo. Então, tem questões que a gente leva para o lado espiritual, mas que uma psicóloga vai ajudar, vai resolver. E a gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra. Agora, claro, se a gente tiver uma boa espiritualidade equilibrada, voltado para a palavra de Deus, principalmente para a nossa confiança em Deus,
Isso vai nos ajudar muito nessas nossas questões sentimentais, porque a gente vai conseguir superar algumas coisas, sim, isso é possível, pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, porque tem situações que a gente passa e que às vezes perdura, porque falta justamente essa aproximação com Deus, e você perceber que Deus está contigo, e que você é capaz de superar aquilo, vencer aquilo, e usar os recursos espirituais que nós temos, como a oração, a palavra de Deus, e essa consciência da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, basicamente, eu penso que a gente deve caminhar nessa direção, agora separando uma coisa da outra. Espiritualidade, e as questões psicológicas, emocionais ou sentimentais são coisas diferenciadas e a gente precisa saber lidar com cada uma delas. Hoje a gente, quando escuta isso, eu particularmente, não espiritualizar tudo, para alguns crentes ainda é um baque, né? Porque a gente justamente tem a mania de espiritualizar tudo. Então, a gente saber discernir, eu acho que o ponto mais difícil é esse. O que é, entre aspas, logicamente, que a gente sabe que tudo está no controle do Senhor. Mas o que é que de fato eu posso lidar em oração? O que é que eu preciso de fato fazer? Gente, por favor, complementem, viu? Eu sei que Lucas tem coisas para falar, a nossa Vitória, pois é, Iracema, eu falo demais, todo mundo já sabe disso, né? Então, por favor, complementem, fiquem à vontade. A pergunta é direcionada, mas ao longo da resposta vocês podem também falar, tá? Fiquem à vontade. Eu vou falar um pouquinho, porque como ele falou da questão de os sentimentos, ele vem, né, as emoções do lado do inconsciente, como é a área que eu mais atuo, né, a psicanálise, ela não trabalha diretamente com o consciente, trabalha com o inconsciente. É aquilo que a gente não tem o acesso direto, a gente só tem acesso ao inconsciente quando a gente faz uma terapia, a gente faz algo mais profundo. O consciente, né, geralmente, é trabalhado muito com o psicólogo, que é a parte que está muito ligada ao comportamental, né? E aí, quando se fala, né, nessa questão, como o pastor falou, é muito difícil controlar, né? É impossível controlar as emoções. Mas existe também a questão do domínio próprio. Muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, né, usa mecanismos para poder tentar controlar essas emoções. Tem um mecanismo de recalque, que é você colocar, né, coisas que a sua mente ela não processa, ela não admite, vai lá, lança para o inconsciente. Né? Tem outros mecanismos também, tem uma repressão parcial, vários, que não vem ao caso aqui eu citar. Mas assim, é o próprio corpo que vai procurando o equilíbrio. Né? E essa questão do domínio próprio, a gente vê, né, na Bíblia, que é um fruto do Espírito. Então, existe diferença do controle emocional ou né, o controle sentimental para o espiritual? Sim, existe, como o pastor explicou. Porém, tem como, né, a gente trazer, unir os dois, na busca do controle espiritual, digamos assim. Quando você tem uma elevação espiritual maior, é mais fácil de você conseguir ter o domínio próprio. Você controlar os seus sentimentos, ser uma pessoa mais centrada. E eu trago assim, até como uma experiência pessoal minha. A partir do momento que eu busquei o conhecimento em Deus, na Bíblia, eu consegui controlar mais os meus sentimentos. Porque eu era uma pessoa realmente mais explosiva, não conseguia controlar. Mas hoje, né, depois de ter tido um crescimento espiritual, se tornou muito mais fácil. E assim, a gente tudo bem que a gente não pode espiritualizar tudo, concordo plenamente com isso. Tem coisas que está ligado realmente à mente, inclusive, né, existem medicamentos, situações, traumas que impedem da gente ter o domínio próprio.
aí precisa de uma terapia, aí precisa entrar no lado profissional. Mas a gente sabe também que a gente tem na Bíblia uma base para manter o nosso equilíbrio. Quanto maior o nosso conhecimento, melhor a gente consegue dominar os nossos sentimentos. Perfeito. Mais alguém para acrescentar? Pronto, fica à vontade. Eu já gosto desse jogo assim, que aí todo mundo quer falar. Então, como Iracema trouxe sobre o autoconhecimento, só para deixar claro, né, também mais uma vez, que a terapia, sim, é para questões graves, mas não somente para pessoas que têm algum transtorno psicológico ou psiquiátrico, mas para autoconhecimento também. Geralmente isso não acontece. Geralmente se vai para a terapia quando a pessoa está assim, bem explosiva, já tentou outras coisas e não conseguiu. Mas a terapia é para autoconhecimento, né? Como a primeira pergunta veio perguntando de controle emocional e controle espiritual. Então, a terapia serve para autoconhecimento. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com aquela emoção, ou por que está sentindo aquela emoção, o que aconteceu no seu dia. Dificilmente, hoje em dia, com tantas tecnologias, filmes, redes sociais, conseguimos ficar sozinhos com nossas próprias emoções e com os nossos pensamentos. Geralmente é o quê? A gente, os pensamentos e um celular. Então, não conseguimos ficar em silêncio. É até algo que eu pergunto aos meus pacientes. Vocês conseguem ficar sozinhos? Sim. Mas vocês, seus pensamentos? Não, eu, pensamento celular. E quando a pessoa fica com o celular, ou sozinha, só com os pensamentos, geralmente começa a vir muita angústia, porque a pessoa não sabe mais lidar com suas emoções, com esses pensamentos. Então, o autoconhecimento é muito importante, saber nomear qual é aquela emoção, o que aquela emoção está servindo, né? Está pontuando para onde. Então, felicidade e tristeza diz uma coisa, raiva, medo também pontua alguma coisa, né? Então, o Senhor coloca as emoções na nossa vida para poder pontuar alguma coisa que a gente precisa enxergar. E como Iracema trouxe, tem como haver essa junção, não é, do autoconhecimento emocional e o espiritual, porque o Senhor redime as nossas emoções. Eu entendo dessa forma, que a partir do momento que entendemos como essas emoções estão em nós, podemos pedir forças ao Senhor, através das disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, jejum também ajuda bastante ao controle do nosso corpo, e pedir ao Senhor que nos ajude. Um ponto também muito interessante, não querendo pular as perguntas, mas o corpo de Cristo também é muito importante. É importante estarmos unidos, irmanados. E um ajudando o outro. Então, na própria Bíblia diz que a gente precisa dividir a carga uns dos outros, ferro afiando ferro. Então, precisamos ter um amigo próximo para também contar das nossas necessidades, falarmos das nossas dificuldades, para a gente crescer. A igreja está aqui para isso. Não é só para a gente vir, cultuar e adorar e saiu. Foi para casa e não tem nada mais com isso. Então, mesmo com a terapia, é importante que, se você é cristão, faça terapia, mas também cultue ao Senhor e se aproxime de algum irmão com intencionalidade. Tenham amizades saudáveis para se aperfeiçoar, porque estamos aqui no corpo de Cristo para aperfeiçoarmos e crescermos até que Ele venha. Eu concordo com tudo que todos falaram. Eu acredito que o controle emocional vem muito do a gente entender aquilo que a gente está sentindo. A gente ter esse autoconhecimento e depois a gente saber como lidar. Porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com tal emoção. Acredito que por conta das redes sociais e tudo mais, a gente muitas vezes sente algo e já reprime, ou já coloca debaixo do pano e não sente de fato para entender o que está sendo, qual o sinal que o seu corpo está dando para você, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem essa exposição àquela emoção, àquele sentimento, a gente interpreta, a gente pensa, a gente racionaliza o que está acontecendo, o que o nosso corpo está querendo dizer, a gente consegue entender realmente, de fato, o que está ligado ali. Já ao controle espiritual vem muito do que a Iracema falou, do domínio próprio.
não tem como diferenciar os dois, é meio que uma barreira meio que transparente, assim, meio cinzenta. Um vai complementando o outro. O nosso domínio próprio ajuda muito no quesito de impulsividade, de tentações, etc. Então, a partir do momento que um complementa o outro, que eu entendo minhas emoções, eu interpreto minhas emoções, eu racionalizo e consigo entender o que de fato está acontecendo, eu consigo de fato também usar meu domínio próprio para lidar com algumas situações. E é isso. Show de bola. Queridos, essa pergunta eu vou direcionar ao meu irmão aqui, até porque a gente está numa vibe muito bacana, né? De academia. Pastor, você já está na academia, pastor? Pronto. Rapaz! Vai ficar big. Gente, eu vi uma sessão de pilates e eu falei, não dá para mim não. Muito bom. E aí eu vou te direcionar, mas como a gente falou, né? Puder complementar, até porque a gente está unindo o útil ao agradável, né? Espiritual e a saúde mental. Como a rotina de treinos pode contribuir para a disciplina e a constância espiritual? Essa é uma pergunta boa, né? Bastante pertinente até. E assim, eu acredito muito que a constância ela é gerada na convicção que a gente tem em relação a algo. E aí nasce aquilo que a gente chama de propósito. Então, muitas das vezes, a gente não sente vontade de treinar, ou a gente acorda indisposto, ou até mesmo durante uma rotina no nosso dia a dia, chega no final do dia, é o único tempo que a gente tem para treinar, e a gente acaba que o nosso pensamento ali do nosso corpo está pedindo para que a gente não treine. Assim também uma vida espiritual, né? Muitas das vezes a gente não acorda com aquela vontade assim de orar, a gente não acorda com aquele desejo de buscar a Deus, de se aproximar mais de Deus. E a gente, como foi dito aqui, é unindo o útil ao agradável. Então, muitas das vezes a gente vai fazer algo, né, trazendo isso agora para o exercício físico, não somente pelo bem que aquilo ali vai nos causar, né, mas a gente faz isso porque é importante, é saudável, não necessariamente vai trazer um bem físico, mas muitas das vezes vai trazer um bem emocional. Né. Assim também é a rotina espiritual. Às vezes a gente está passando por problemas, a gente está passando por adversidades. E quando a gente ora a Deus, quando a gente busca a Deus, não necessariamente aquele problema vai deixar de existir. Mas isso vai trazer com que a gente tenha paz para enfrentar aquele problema. Isso vai fazer com que a gente encontre uma solução para aquele problema. A gente vai fazer com que a gente acabe encontrando sabedoria até mesmo para que a gente possa crescer diante daquele problema. Ou seja, muitas das vezes as coisas que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer na nossa vida, não necessariamente vai trazer um bem maior, mas vai fazer com que a gente venha crescer em determinadas situações da nossa vida. Eu acredito que a atividade física ela traz benefícios para que a gente possa exercer aquela atividade da disciplina espiritual, sabe? Quando a gente fala de atividade física, ele sabe mais do que eu, nosso sono melhora, a nossa atenção melhora, tudo isso vai melhorando. E ao longo do prazo, a gente tem que entender também que o exercício espiritual, ler a Bíblia, o orar, também demanda um esforço cognitivo. Um esforço de você sentar, se concentrar. E muitas vezes a gente até acha que quando a gente está desconcentrado, que é o inimigo atentando a gente. Mas na verdade, talvez seja só falta de sono, só uma distração. Realmente a atenção. Então, o exercício físico ele tem muito esse papel, esse benefício de nos ajudar ali a sentar, a melhorar, a entender o que a gente está lendo, racionalizar melhor. Uma das coisas que eu estava até conversando com meu pai ontem é que até a oração é considerada dentro de algumas terapias como um exercício de meditação, no sentido de que a gente consegue melhorar a nossa atenção no aqui e agora, no que a gente está falando com Deus, e isso, de fato, vai melhorando também o nosso dia a dia. A gente vai ficando menos ansioso, menos impulsivo e tudo mais. Enfim, é o que a gente acredita. Bem, eu quero colocar o seguinte, até para a psicologia, o caminhar, ele deve ser seguido por uma contemplação. Você contemplar a natureza ao seu redor, porque isso vai ajudar você a desfazer, às vezes, de alguns pensamentos que os perseguem, em uma situação de estresse, principalmente, e de ansiedade. Então, essa caminhada, contemplando a natureza, vai desviar o foco para que você consiga caminhar de uma maneira mais saudável. Agora, por outro lado, minha gente, a gente precisa desmistificar algo muito importante.
É porque crente, principalmente aqueles crentes mais antigos e algumas igrejas, né, com os padrões diferentes do nosso, e que as pessoas conseguem enxergar pecado até onde não existe. E no passado, essa ideia de educação física, esportiva e a prática em si de exercícios físicos era algo condenado devido à religiosidade de alguns líderes, né, por uma má interpretação da palavra de Deus. Então, traz uma série de coisas. Então, hoje a gente entende o bem que é a atividade física e a gente precisa, né, equilibrar a atividade física com o nosso exercício espiritual, como o Lucas colocou aqui, nesse nosso crescimento. Então, enxergar a atividade física como algo saudável, tanto para o corpo, certo? Físico, como para a mente, e que vai contribuir, porque se você está com o corpo são, a mente sã, isso vai contribuir para que o seu espírito também possa estar equilibrado com isso. Então, desmistificar essa ideia de que fazer atividade física como se fosse algo errado ou pecado. Não. Faça, é necessário, é preciso. E quem não faz está no prejuízo em relação a isso, né? E alguns precisam que o médico aí empurre para ver se faz alguma coisa. Então aproveitem a idade de vocês, a juventude de vocês, para manter essa atividade constante, para chegar, por exemplo, na minha idade ou depois da minha idade, chegar bem. E eu disse aqui numa pregação, na conferência aqui dos idosos, né, da longevidade, eu disse que a longevidade ela começa quando? Na mocidade. Começa agora na juventude. Eu até falei sobre isso no sentido de que não começa na criança, porque a criança está sob o controle dos pais. Mas a juventude já tem uma certa liberdade, então aí começa esse cuidado com o seu corpo, com o seu físico, com a sua mente, e aproveitando isso, trazendo para você a sua espiritualidade. Gente, só está na segunda pergunta e eu já fui abatida 3 vezes aqui. Eu preciso treinar. Meu Deus, socorro, Deus. Obrigada. Olha, além... Vai em frente, tia Pati. Ô, Paty, além de tudo, né, a atividade física, ela não é só boa para o corpo, é também para a mente. E a questão da repetição é muito importante para o psicológico. Tanto é que o Freud, o pai da psicanálise, ele trabalhou muito na questão da compulsão à repetição, estudou por que a gente tem tendência a repetir alguns costumes. Às vezes tem costume que nem é bom para a gente, mas a gente repete atitudes. Porque a repetição, ela acaba trazendo um controle melhor para a nossa mente. A gente costuma a olhar o tempo melhor. E aí, trazendo para a questão do espiritual. A gente tem, fazendo uma analogia, né? A gente tem aquele desgaste ali, treinando naquele momento, para que nosso ganho ele seja lá no futuro, né? Porque a gente não começa a treinar, fazer atividade hoje e hoje já vê, né, melhora. Isso é com o tempo. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente quer que aconteça hoje. Eu quero alguma coisa, eu estou esperando um milagre de Deus, eu quero que aconteça hoje. Mas é algo que a gente espera hoje para no futuro a gente ter um ganho. Então, quando a gente, né, tem essa disciplina no treino, a gente consegue também ter uma disciplina na nossa vida espiritual. E também a gente pode também aproveitar o tempo que a gente está treinando, está fazendo, né, aquela atividade, é um tempo que a gente também pode estar ligado com Deus. A gente pode fazer uma oração antes, criar aquela rotina e aliar a rotina da atividade física também com a rotina espiritual. A todo momento a gente tentar
estar buscando ter essa ligação com Deus, porque a gente vai ter um ganho assim em todas as áreas, na área do físico, do mental e do espiritual também. Sim, só para pegar um gancho nessa última fala da nossa irmã, por diversas vezes, eu, em momentos de treinos ali, já tive muitos momentos com Deus ali, né? Eu acho que não existe uma separação entre um e outro, né? Mas quando a gente está sensível em qualquer lugar. Então, muitas das vezes eu estou ali, e às vezes eu estou ouvindo uma pregação, ou estou ouvindo uma música, ou estou estudando para algo ali, e aquilo ali faz com que eu me conecte com Deus, e muitas das vezes até ministrações assim em meu coração. Eu falo, rapaz, eu estou aqui nesse ambiente, e talvez as pessoas que estão aqui ao meu redor não sabem o que está acontecendo dentro de mim nesse momento. Então, muitas das vezes assim, eu já cheguei até a chorar um pouco na academia, porque a gente acaba por sentir o Espírito Santo falando com a gente, e isso é indiferente dos lugares, né? Então, muitas das vezes, e eu não vou falar porque essa é a próxima pergunta e eu vou pontuar aqui depois. Coisa boa. Eu vou direcionar essa pergunta agora para Vitória. Vitória, como manter uma rotina espiritual quando a mente está em turbulência? Aí agora eu posso voltar para essa pergunta da educação física, exercício físico. Porque não é uma psicoterapia, mas é terapêutico fazer exercício. A pessoa precisa escolher algum tipo de lazer, alguma coisa para fazer durante a semana, como uma forma de relaxar. Então, tem pessoas que gostam de ir para a academia como uma forma de realmente colocar todas as tensões para fora. Mas eu geralmente faço uma analogia também, porque na academia, ok, ganhamos músculo, perdemos gordura, assim esperamos, mas a gente também quase que acaba mortificando e quebrando as fibras, né, musculares para crescimento, gera dor. E dor gera desconforto. E não gostamos do desconforto. Então, o exercício também é uma forma de adquirirmos autocontrole sobre a dor. Porque, de forma consciente, eu estou fazendo algo que vai me gerar dor. E o trabalhar do Senhor na nossa vida, a gente sabe que vai doer, mas é para o nosso bem. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, o Senhor vai verificando coisas que estão na nossa vida em oculto e que precisam ser trabalhadas, curadas. E é esse caminhar. Vai doer um pouquinho, assim como o exercício, mas depois melhora. A pergunta mesmo que eu fui... Como manter uma rotina espiritual quando a mente está em turbulência? Então, respondi da educação física. E como manter uma rotina espiritual? Eu indicaria aos irmãos jejum. Jejum, porque quando estamos com a mente mais turbulenta, com a carne realmente mais propensa a ir para o carnal mesmo, querer brigar com o irmão em Cristo, ou com o irmão em casa também, precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse domínio. E como a gente vai pedir esse domínio? Cortando alguma coisa que a gente gosta, né? Pode ser comida, pode ser alguma coisa que a gente gosta de assistir, e pedir para que esse domínio realmente se volte ao Senhor. E ter cuidado também com pecados domésticos, irmãos. Temos pecados assim que todos dizem assim de forma bem aberta, isso daqui é pecado, não é, mas tem alguns que são comuns na nossa igreja. Alimentação, uma delas. Crente não bebe, mas crente come muito. Então a gula, vai ali o exagero, e a gente não se controla, assim como outras coisas. Temos alguns pecados domésticos que vamos nos acostumando, sendo que precisamos ter aquele controle. Então, pedir, direcionar tudo ao Senhor. E um exemplo é que o jejum é uma forma de realmente passarmos aquelas horas realmente orando, lendo a Bíblia e pedindo para que realmente o domínio não seja mais nosso, mas do Senhor. Porque quando estamos com a mente perturbada, é quando as emoções tomam controle da gente. A gente não é mais a gente. Muito Divertidamente. Quem já assistiu Divertidamente? Sim. Não é mais você que está vivendo, é a emoção
que está no seu lugar. E isso é muito complicado, porque quem está respondendo é você que está ferida. É a emoção, não é você. A sua racionalidade já passou há muito tempo daquele ponto. Então, é muito importante que você não saia do controle. E para que a gente consiga voltar ao controle, é pedir ao Senhor, realmente, domínio próprio, jejum. Tem outros recursos que a gente pode pedir ao Senhor. Uma outra coisa também é fazer terapia. A gente percebe, olha, por que nessas emoções sempre eu aciono a raiva? Pode ser algum trauma, alguma coisa do passado. Eu geralmente digo assim, ou a sua criança que está ferida, ou seu adolescente que está ferido, que brigou com o pai e com a mãe. E aí, quando algum colega de trabalho briga com você e fala de uma forma que te lembrou daquela criança do passado, você nem sabe, mas você está respondendo como aquela criança que não pôde responder e responde de forma agressiva. Então, além de você não estar madura, você está respondendo com aquela pessoa do passado e deixando que a emoção tome conta de você. Eu só fazer um comentário. Na verdade, eu queria inverter essa ordem. A gente fala de turbulência e a gente fala desse controle espiritual, né, diante dessa situação. Então, eu quero inverter. Quando a gente tem uma boa bagagem espiritual, uma boa base espiritual, a gente consegue enfrentar melhor as turbulências. Tem até uma música que nós cantamos que diz o seguinte: só quem tem raiz, não é isso? Consegue suportar o que eu suportei e por aí lá vai. Então o que a gente percebe é que muita gente, muitos crentes, não tem essa firmeza doutrinária, não tem essa bagagem espiritual. E aí qualquer turbulência abate muito e dificulta mais. Eu não estou aqui querendo que a gente espiritualize tudo, não estou falando disso. Mas eu quero que a gente entenda o seguinte, que se você tem uma vida espiritual firmada, né, uma boa bagagem doutrinária, isso ajuda você em momento de crise e enfrentar essas turbulências. Isso ajuda. Inclusive, minha gente, buscar uma ajuda psicológica, emocional, isso é para quem tem uma boa bagagem, uma boa estrutura, certo? Uma boa bagagem, firmeza, estrutura doutrinária e tudo em si. Porque o contrário, eu não sou doido, eu não sou maluco, aí não vai nem lá no gabinete, no consultório lá de Vitória, nem vai. Porque tem esses preconceitos. Então a gente precisa ter sim uma boa bagagem doutrinária, espiritual, estar firmado. Essas práticas que nós conhecemos, né, são salutares, como oração, a Bíblia, né, entender a consciência de que você tem o Espírito Santo dentro de você, essa comunhão na igreja. Minha gente, a igreja é algo extraordinário. A igreja não é perfeita. Mas um momento como esse aqui, essa comunhão que nós temos, as amizades que nós temos aqui dentro, isso é algo extraordinário, que muita gente aí fora não tem. Então, valorizar isso. Então, a gente construir essa boa amizade, essa boa bagagem, vai nos ajudar a enfrentar essas questões de turbulência que pode aparecer sim. Agora, não significa que o fato de ter toda essa estrutura espiritual vai nos isentar de buscar uma ajuda, seja com um psicólogo, um psicanalista, e às vezes até com um médico, porque às vezes precisa tomar remédio sim. Então, como diz o Arthur de Távola, todo mundo precisa de um bom psiquiatra, e às vezes a gente precisa sim. Porque o psicólogo não passa remédio, mas ele identifica e encaminha para o psiquiatra. Aí o psiquiatra passa remédio. Então, às vezes, é necessário. E se a gente não tiver uma boa estrutura espiritual, uma boa firmeza doutrinária, a gente vai dizer o quê? Eu não sou maluco, eu não sou isso e aquilo, não busca ajuda e pior fica. Eu acho que quando a nossa mente está em turbulência, quando a gente está em sofrimento psicológico, eu acredito que a gente não deve se martirizar por não fazer a rotina.
Eu acho que a gente deve lembrar e entender de que a gente tem Deus, que é o nosso Pai, e que Ele não está ali falando para você, falando, faça o devocional, leia 2 capítulos agora, senão você vai para o inferno. Nada disso. Eu acho que quando a nossa mente está em turbulência, é exatamente para o colo dele que a gente deve correr. É para o colo do nosso Pai, do nosso Abba, daquele que morreu por nós, daquele que nos ama, daquele que nos entende. Ele é o nosso alicerce para nos ajudar também nessa turbulência mental. E além da terapia, né? Daqui a 2 anos eu estou me formando, faço um preço para vocês aí, tranquilo. Vocês entenderam, né? Qualquer coisa, Lucas está aqui e tal. A gente entendeu o seu recado, Lucas. Igreja, faça terapia. Façam terapia. Assim como a gente vai no cardiologista, no dentista, qual é a diferença? Em que ponto aí a gente acha que isso aí não é de Deus? Tá? Não é não, meu pastor? Já daqui a 2 anos o Lucas está aí na área, né, Lucas? Firme e forte. Fazer um precinho legal para vocês aí. Poxa! Maravilha. Agora, só, né, complementando um pouquinho a fala dos meus amigos aqui, e algo que Lucas, ele apontou que é muito importante, é a questão do momento que você está numa, né, turbulência emocional, não se cobre tanto, porque a gente já vive sob pressão. É o tempo todo, a sociedade nos cobra muito. Depois das redes sociais, piorou bastante, porque as redes sociais mostram uma fantasia, uma ilusão que nós não conseguimos alcançar, e aí a gente se cobra, e se cobra cada vez mais. E no momento em que a gente está naquela turbulência, é o momento que a gente tem que parar para poder pensar e, o importante, nomear, dar nome. O que é essa turbulência? Por que ela está acontecendo? E como ele falou, né, é o momento que a gente corre para Deus. A gente não precisa, né, manter a nossa rotina ali longa, estendida. 1 minutinho com Deus, diminui um pouco a carga, diminui um pouco os afazeres. Eu vou dar um exemplo quando a casa ela entra no curto-circuito. O que a gente faz? A gente deixa tudo ligado? Não. A gente só deixa uma luz acesa, que é para vir e fazer o conserto. E só. E aí, depois que está tudo consertado, é que volta tudo a funcionar normalmente. Então, no momento em que estiver passando, porque assim, existem pessoas que mesmo, né, com maturidade espiritual, pode passar por uma turbulência e não suportar. E realmente, né, se desesperar. Então, nesse momento, respira, não se cobre. É uma coisa que eu digo sempre. Né? Eu tenho uma paciente que ela é evangélica e sempre diziam para ela, você não pode fazer, você está passando por isso, você não pode passar porque você é evangélica, você tem um Deus. E hoje, né, ela fazendo terapia, ela chegou para mim e falou, olha, depois da terapia, eu me sinto outra pessoa, ainda bem que eu não ouvi o que me falaram. Eu disse, ainda bem mesmo. Porque ela se cobrava demais e a vida dela estava uma turbulência. Ela continua com alguns problemas, sim, mas ela está sabendo lidar melhor, porque ela parou de se cobrar tanto. Então, é uma coisa que eu sempre digo, não se cobre. O mundo já cobra demais, a sociedade cobra demais da gente. E aí a gente ficar se cobrando em excesso, claro que a gente tem que cumprir muita coisa, né? Lógico. Mas daí a gente colocar mais peso em nossa vida, não, né? É como a própria Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então a gente tem que ter essa convicção que Ele está no controle de tudo. E a gente descansar até no momento de turbulência. Aí faz aquela oração rápida, mas pelo menos não deixa de se conectar com Ele. Que analogia maravilhosa, né? Me lembrou que a gente, quando está cansado, a gente não pode desistir, a gente para descansar. Mas desistir de fato jamais. Deus abençoe a vida de irmã Iracema. E nós temos mais uma pergunta para o nosso treinador Daniel Sam. Todo fit.
Como manter motivação para treinar em períodos de baixa emocional, Daniel? Assim, às vezes, como foi a minha primeira fala, em muitos momentos da nossa vida, nosso dia a dia, por ter uma rotina, nem sempre a gente acorda disposto a treinar, disposto a fazer algo que a gente gosta. Você pode repetir a pergunta, por favor? Agora, como manter motivação para treinar em períodos de baixa emocional? E aí, nesses períodos de baixa emocional, é justamente quando os hormônios do nosso corpo, eles estão em baixas, né? Eles estão em queda. E aí é justamente que o exercício físico, ele entra, porque através do exercício físico, o nosso corpo, ele passa agora a liberar hormônios, né? Ele passa a excitar a formação de novos hormônios, né? Então, assim, quando a gente está passando por um período de baixa emocional, de baixa estima, muito provavelmente o nosso nível de cortisol, ele vai lá para cima, né? Então, quando a gente vai treinar, né, a gente fica muito estressado. Então, quando a gente chega naquele ambiente que a gente muitas das vezes nem queria ir, a gente está com tanto problema, a gente fala, pô, hoje eu não vou para a academia não, mas quando a gente faz o nosso primeiro exercício, a gente fala, que bom que eu estou aqui, que bom que eu vi. E aí, quando a gente termina o nosso treino, que a gente faz toda aquela... Muitas das vezes a gente tem a fichinha na academia, né? Quando a gente cumpre todo aquele exercício, a gente fala, rapaz, que bom que eu vi. Então, agora, o nosso corpo, ele passa também a liberar bons hormônios, né? O nosso corpo, ele libera cortisol, que é o hormônio que faz com que a gente se sinta prazer. Ou seja, então, muitas das vezes, o treino também ele é aliado. O treino, muitas das vezes, ele vai ser aliado justamente para aquele dia mal, para que a gente possa enfrentar justamente aquele dia difícil, até mesmo aquele dia que a gente não está com vontade de fazer nada, mas a gente troca a nossa roupa e vai lá treinar. Quando a gente volta, a gente já volta mais disposto, a gente fala, pô, agora eu vou orar um pouquinho, porque eu sei que esse problema que eu estou enfrentando aqui, ele pode ser espiritual, e como o nosso irmão falou, esse problema aqui que eu estou enfrentando tem alguém que pode resolver. Ou seja, o treino, ele ajuda não somente o nosso corpo físico, mas o corpo também, o treino, ele ajuda com que a gente encontre uma saída para aquele problema. E quem é o resolvedor? Quem é o resolvedor não, mas quem é que nos ajuda em nossos problemas é justamente o nosso Senhor. Nem sempre aquele problema que a gente passa, aquela dificuldade que a gente vai estar enfrentando, o Senhor, ele vai trazer uma solução. Mas o Senhor, ele vai nos ensinar a encontrar uma solução para aquele problema. O Senhor vai nos trazer paz para aquela dificuldade. Então, justamente, o treino, em momentos de baixa estima, até mesmo naqueles dias que a gente está, rapaz, hoje eu não estou a fim de fazer nada. Vá lá treinar, né? Como falamos aqui, é importante fazer a terapia. O treino também é importante. Não é uma terapia, mas é terapêutico. Só um ponto. Se houver uma frequência muito grande de baixa, é importante a pessoa fazer exame de sangue, porque a pessoa pode estar com baixa de vitamina, com baixa hormonal, e precisa fazer suplementação alimentar, com algumas vitaminas, se alimentar melhor. A pessoa pode estar com algum problema realmente, então é importante. E na academia ajuda no foco, né? A pessoa pode estar estressada, vai para a academia, faz exercício e ela se concentra e parece que magicamente os caminhos vão aparecendo, né? Então é muito importante, gente, também façam exercício físico. Igreja, vá treinar, igreja. Olha só, nós vamos ter mais uma pergunta direcionada aqui. Em seguida a gente vai abrir para vocês perguntarem, tá? Então já se planejem, pensem. Os convidados aqui estão prontos, especialmente para perguntas bombásticas que eu também quero saber. Então se preparem. Vamos lá, essa pergunta vai ser direcionada para o senhor Lucas, graduando em psicologia, que vai abrir o consultório daqui a 2 anos. De promoção para a igreja do Senhor. Aleluia. Lucas. Vixe. Fique tranquilo. Como superar a sensação de que não estou evoluindo? Essa pergunta é maravilhosa, porque assim, você não está evoluindo para quem? Porque muitas vezes o que acontece? Hoje a gente está vivendo uma era muito da rede social, midiática e tal. Então, muitas vezes a gente acaba se comparando com pessoas que têm uma realidade completamente diferente da gente. Quando, na verdade,
com quem a gente deveria se comparar era com nós mesmos, entendeu? O que acontece? Eu acho que, como respondendo a pergunta anterior também, a motivação vem muito do motivo para a gente fazer aquela ação. A gente tem que estabelecer metas mensuráveis, palpáveis mesmo, quantificar o que a gente quer, o quanto a gente quer. E o que acaba é que muitas vezes a gente está na academia e para as mulheres a gente olha o corpo da Virgínia e quer estar daquele jeito. E para os homens a gente olha o Ramondino e acha que não está daquele jeito. Mas, na verdade, a gente tem muito que olhar para o que a gente foi, para o que a gente era. Entender também o contexto que a gente vive. Então, é isso que é o fato principal. Sempre quando a gente estiver, vamos dizer, tem essa sensação de não que está evoluindo, a gente tem que entender que a gente está evoluindo e olhar para trás e ver os objetivos, as coisas que foram mensuráveis que podem ter sido batidas, entendeu? Não gostei da Virgínia, mas está tudo certo. Também não, de Viga Tigrinha, eu não gosto dela. Podem complementar, por Eu gentileza. quero parabenizar até Lucas, né, pela resposta. Achei bem interessante a resposta dele. Agora, uma coisa que a gente precisa observar, gente, a gente precisa mensurar o que é que nós queremos, onde nós queremos chegar. Então, como é que eu vou saber se eu estou evoluindo ou não, a partir de que ponto de vista? Eu preciso ter a ideia do que eu quero, quais são os meus ideais, as minhas metas, onde eu penso chegar. Então, se eu não tenho isso, e eu ficar, como o Lucas colocou, olhando para os outros, aí eu vou me perder nessa história. Então a gente precisa primeiro responder essa realidade, o que é que eu quero. E eu estou lembrando de um fato aqui, de um jovem da igreja que eu visitei, uma vida toda errada. E eu perguntei a ele, fulano, me fala aí dos seus projetos de vida. E você estudou? Não, eu parei, acho que no primeiro grau. E sim, qual é o projeto que você tem? Ô pastor, não tenho nada. Você pensa em ter uma família? Não penso, pastor. Não tinha nada. Então, se a pessoa não tem meta nenhuma, se não tem um alvo estabelecido, para muita gente, tudo que consegue é válido. Porque você não tem um alvo. Agora, a gente não pode estabelecer esse alvo na vida dos outros, no crescimento de Lucas, no crescimento de Iracema. Não, eu tenho que saber o que eu quero, porque às vezes aquilo que eles conquistaram, talvez não me interesse, e talvez não seja nem o que eu precise. Então a gente precisa ter metas estabelecidas. Os casais com quem eu oriento para casamento, os noivos, eu sempre peço a eles um projeto conjugal. Então, uma vez casados, o que é que vocês querem pela frente? Eu sempre deixo isso claro para eles. E peço que eles façam um projeto e me entreguem, porque eu vou orar para esse projeto. Mas uma coisa interessante é que eu dou algumas dicas assim, aí eu digo assim para eles: filhos, quando e quantos? Para que eles caiam na real. E há casos, por exemplo, de que às vezes a menina já está com a idade um pouco elevada para a questão de filhos, e aí eu oriento, converse com a sua médica sobre isso. Pastor, a gente vai ter um filho daqui a 4 anos. Com essa idade que você está, daqui a 4 anos é uma idade de risco. Você pode não ter um filho. Então procura o médico, sempre orienta nesse sentido. Então observe o seguinte: a gente precisa mensurar o que nós queremos, o que nós objetivamos, porque se não for assim, a gente se perde. E deixa eu chamar a atenção para um detalhe. O mundo de hoje está muito voltado para a questão dos chamados influenciadores digitais. Pessoas que estão ganhando aí vezes dinheiro a rodo aí, em cima de pessoas que não têm objetivo na vida, a não ser ficar ouvindo as bobagens que muitos deles falam aí o tempo todo, e muita gente está indo atrás dessas coisas. Busca o seu próprio objetivo, aquilo que você quer. E minha gente, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, isso foi ventilado aqui em relação ao autoconhecimento, o conhecimento. Então, estude. Estudar, minha gente, amplia os nossos horizontes, a nossa visão,
melhora o nosso pensar, o nosso cognitivo. Então estude, aprenda mais, porque você vai pensar melhor. Mais alguém? Pra gente... Deixa eu trazer um ponto do lado, trazendo para o inconsciente, né? A gente tem algo chamado do ideal de eu. É o que a gente idealiza, né? A gente vive muito a questão do desejo. Geralmente o nosso desejo, ele está focado, ele está alienado ao desejo do outro, né? É estrutural, isso é normal que aconteça. A gente só não pode viver, né, a nossa vida alienado ao desejo do outro. Então, às vezes a gente coloca um ideal do eu que não é voltado ao nosso desejo real, mas é o desejo do outro. É o desejo que colocaram em nossa vida. E a gente precisa aprender a separar o que realmente eu desejo e o que o outro deseja para mim. Muito disso acontece, essa separação na realidade ela acontece na infância, né? O bebê, ele já vem para o mundo, já tem nome, né? Muitos já tem até profissão. Quando crescer meu filho vai ser, né? Ele já vem no mundo, já tem a palavra, já tem uma linguagem, ele já vem no mundo pronto. E aí ele começa a se adaptar a esse mundo, né? Logo quando ele ainda é bebê, ele acha que é só ele, que ele é suficiente, né? Na psicanálise a gente chama até de a vossa majestade o bebê, porque ele se acha autossuficiente. Só que aí, com o tempo, ele, né, quando ele vai desenvolvendo o psicológico, ele vai perceber que na realidade ele depende do outro. E aí o desejo começa a se alienar ao outro. Só que existe um momento da separação que é quando o outro falha. E às vezes na nossa vida não tem, né, tão nítido essa separação e a gente cresce muitas vezes alienado ao desejo do outro. E hoje, quando a gente vê aí, né, muitas métricas que são colocadas pela sociedade, porque a gente precisa alcançar aquilo, e aí a gente pensa, eu não evoluí. Por quê? Porque eu estou me comparando ao outro. Mas se a gente parar e começar a se autoanalisar, e até é uma técnica que eu ensinei até para uma paciente minha. Faz o seguinte, ela achava que não estava evoluindo. Eu disse, faz o seguinte, anota 3 coisas que mudaram na sua vida. Digamos assim, você coloca um tempo, 15 dias. Anota. Coloca isso no papel. E aí, de vez em quando, você para lá e olha. Escreve só uma frase, só para saber o que você já conquistou. E aí você me diz se você está evoluindo ou não. Como é que você estava 15 dias atrás? Como é que você está hoje? E outra coisa que a gente também tem que entender, que o tempo do psicológico é diferente do cronológico. Às vezes, a nossa mente, ela não acompanha o cronológico. E aí a gente começa a se cobrar, eu não evoluí. Mas, né, a gente tem que aprender a respeitar o nosso tempo. A gente tem que aprender a respeitar o nosso individual, o nosso subjetivo. Deixar de comparação. Claro, muitas vezes a gente quer, né, se comparar. Mas a gente precisa olhar cada vez mais para a gente. E é algo que eu sempre digo. Fale alto. O que é que eu conquistei? Porque quando a gente fala, a gente transforma em palavra, a nossa mente escuta. Ela internaliza isso. Está muito ligado com o inconsciente. O inconsciente, ele precisa ouvir. Ele é acessado através da palavra. E aí, quando a gente começa a falar, né? Chega um domingo e fala uma conquista que você teve. Aí sua mente vai começar a dizer, não, eu estou sim evoluindo. Eu estou sim melhorando, né? E cada um no seu tempo. O meu tempo não é o tempo de Lucas, não é o tempo do pastor, não é o tempo... O meu tempo é o meu tempo. A gente tem que aprender a nos respeitar, respeitar a nossa subjetividade. E aí a gente vai conseguir, né, viver uma vida mais tranquila. Massa. Cadê o Ru, gente? Faz o Ru com...
Pronto, agora sim. Reinan vai nos ajudar aqui com as perguntas que vão ser feitas. Opa, Paty, só uma dúvida. Pode falar, meu Eu pastor. não sei se essa pergunta veio, mas tem uma pergunta que apareceu aí que diz alguma coisa sobre identidade. Eu não sei se a pergunta não aparecer, eu não sei se virá de lá do plenário, né? Seria importante que ela aparecesse. Eu acho essa pergunta sobre identidade, meu pastor. Não. Não. Como o autoconhecimento contribui para uma vida espiritual mais sólida? Não. Não temos identidade aqui. Mas se o senhor quiser falar um pouco também, não tem problema Não, é nenhum. importante que seja falado isso, né? Mas eu vi essa pergunta, viu? Pelo menos o que Renan mandou para mim, tinha alguma pergunta sobre identidade aí que apareceu. Mas por que isso é importante, gente? Porque a gente parte de um princípio, né? A construção da nossa identidade. Como é que a gente constrói a nossa identidade, né? Então, a criança, quando nasce, né, o bebê quando nasce, o John Locke ele diz que é como uma tábula rasa, ou seja, está vazio. Mas o Drauzio, o doutor Antônio Drauzio, esqueci o nome dele todo, ele corrigiu isso. Porque ele diz que a criança quando nasce já vem com alguma coisa lá de que ela captou ainda no ventre, né, da mãe. Mas no momento que ela nasce, a identidade é como uma coxa de retalho que vai grudando, né, na gente. Aí vem pai, mãe, os avós, tio, tia, escola, igreja, faculdade. Então isso vai grudando na gente. Mas chega um momento na nossa vida em que a gente vai olhar para tudo isso e a gente vai perceber o seguinte: isso aqui não é meu. E a gente começa a se desfazer de algumas coisas e trazer para a gente algo que a gente quer. Até que a gente chega em um nível de maturidade que aí a gente tem a nossa identidade formada, então a gente sabe quem nós somos e o que queremos na vida. Então, essa construção de identidade tem muitos percalços aí na formação. E esses percalços, às vezes, que trazem, né, algumas turbulências, alguns traumas, alguns sentimentos aí que ficam aí eternizados, às vezes, precisando de ser tratados. Então, é uma série de coisas, de acontecimentos, para a gente chegar onde nós chegamos. Então, nós hoje somos reflexo de muita coisa do nosso passado, principalmente da nossa infância. E que como criança a gente guardou isso lá, aí a gente volta para Iracema, né, para a psicanálise, que ficou lá no inconsciente. Só que quando chega na idade de jovem, de adulto, essa coisa vem. E aí, às vezes, a gente não sabe nem porquê. Porque, às vezes, está no inconsciente. Tem coisas que estão no consciente. Mas isso vai refletir justamente na pessoa que nós somos, em nossa identidade. E isso, às vezes, precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, cuidado. Inclusive, existe uma abordagem na psicologia, que é a TCC, que é justamente a terapia cognitiva comportamental, que ela trata disso assim, com uma seriedade muito interessante, porque ela trata lá das chamadas crenças centrais, crenças intermediárias, e que a pessoa cresce com isso, acreditando nisso. E essas crenças geram os chamados pensamentos automáticos. Esses, por sua vez, vai causar uma série de emoções.
e as emoções geram comportamentos. Então, isso está dentro da gente, é a construção da nossa identidade. Por isso que o trabalho do psicólogo, às vezes, é voltar lá no passado, corrigir essa crença, para que a pessoa tenha aqui uma identidade diferenciada e não fique presa lá a algumas coisas do seu passado. Então, quando eu vi essa pergunta, eu achei bem interessante e estava esperando que ela viesse para poder fazer esse comentário. Não sei se os outros querem complementar. Alguém? Então, só aproveitando essa fala que o pastor trouxe da questão da infância, né, ligado a traumas. Teve uma vez que o pastor falou aqui que nós somos o que lembramos. E aí eu peguei e balancei a cabeça, dizendo que não. Eu pensei que ele não ia ver. E aí ele viu e disse, você não concorda, Iracema? Eu disse, não. Ele não me deu a oportunidade de dizer por que eu não concordava. Eu vou explicar, né, por conta da psicanálise. O pai da psicanálise, ele descobriu que a nossa mente, ela é formada do consciente, o subconsciente e o inconsciente. O consciente, ele só é a ponta do iceberg. É só o que a gente vê. O subconsciente é aquelas memórias que ficam e que tem momentos que a gente vai precisar trazer para o consciente e traz. Né? Porque se tudo ficasse no consciente, íamos andar aí parecendo um monte de louco. A gente não ia aguentar tanta informação. Então, tem coisa que está ali no subconsciente. Vou dar um exemplo. Um idioma que a gente aprendeu, o inglês. Aí, normalmente, a gente não usa. Está lá no subconsciente. Mas aí a gente precisa conversar com a pessoa que fala inglês. A gente puxa lá do subconsciente, traz para a consciência e fala. Né? Mas aí tem a parte maior, que é o inconsciente. Então, a gente é muito mais formado pelo inconsciente do que pelo consciente. E aí, quando ele falou, o que lembramos, tem coisa que a gente não lembra. Tem coisa que está lá no inconsciente e está recalcado justamente porque causou um trauma. Porque foi algo ruim e ficou lá preso. Só que tem traumas que ele precisa sair do inconsciente. E como é que ele sai? Por conta dos mecanismos de defesa, ele não sai da mesma forma que ele entrou. Ele sai disfarçado. E disfarçado de que forma? De sintomas, às vezes de doença, às vezes até uma dor ali que você não sabe por que ela acontece. Foi um trauma da infância que está vindo para o seu corpo, está se manifestando no seu corpo dessa forma. Pode também se manifestar através de sonhos, várias maneiras pode se manifestar. E a psicanálise, né, ela não elimina. Quando a gente está numa terapia, é justamente para aprender a reelaborar esses traumas. É a gente poder entender o que aconteceu e tratar de outra forma, né? A gente descobrir o que foi que ocasionou esse trauma e aí decidir o que é que a gente vai fazer com ele. Se a gente vai continuar sofrendo ou, né, se a gente consegue conviver com isso. E aí muitos sintomas, eles diminuem ou somem por conta disso. Quando a gente consegue tratar esse trauma. Porque se o sintoma é a manifestação daquilo que está lá no inconsciente, que sai de uma maneira disfarçada, quando a gente descobre o que o sintoma não tem mais sentido. Né? Por isso que é muito importante, como já foi dito aqui várias vezes, a terapia. Porque às vezes é coisa que a gente não consegue lidar conscientemente. E aí precisa de uma investigação, precisa ir lá a fundo procurar o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo, para a gente poder cuidar. Olha, essa é uma discussão boa, viu? Psicanálise e psicologia, né? É uma discussão boa. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando eu ouvir assim, essa frase, eu também questionei como você. Mas hoje eu entendo perfeitamente. E como você disse, se é inconsciente, então a gente não lembra.
Então eu posso repetir, você é o que você lembra. Porque você não lembra. Então você vai estar agindo aquilo ali. No momento que você traz, aí você traz para a memória, aí já é outra história. Deixa eu fazer uma pergunta então para o senhor. E a questão das repetições, que a gente repete muita coisa sem ter aquela consciência que a gente está repetindo. E assim, é tipo, coisas que não faz bem para a gente, e a gente repete. Essa é uma questão que eu digo às vezes para os noivos, né? Eu digo, não replique comportamento que não é de vocês, que às vezes é do pai, da mãe, e às vezes as pessoas replicam esse comportamento, e até às vezes de forma inconsciente mesmo, certo? Mas quando isso vem para a consciência, a coisa muda. Por isso que eu acho essa frase interessante, você é o que você lembra, porque se você não lembra, se você não tem essa consciência, então você vai estar agindo de uma forma. No momento que você tem a consciência, aí você tem a opção de agir de forma diferente. Porque agora você tem a consciência. Se você não tem, você vai continuar fazendo do seu jeito. Então você é o que você lembra. Pauta para uma próxima mesa redonda. Pastor e irmã Iracema. Já quero, hein? Vamos para as perguntas, gente? Vamos lá? Temos um ali. Fica de pé, meu irmão. Isso! A questão da baixa autoestima está relacionada às questões fisiológicas, à psicológica, à espiritual ou coisas externas, ou tudo junto? Eu acho que foi até numa resposta dele que eu comentei, gente, façam o exame de sangue, né? Façam um periódico de vocês, porque sim, uma baixa autoestima pode ser relacionada a alguma falta de algum alimento, a alguma coisa no organismo que não anda corretamente. Há uma associação muito grande da diminuição da vitamina B12 com depressão. Às vezes é o quê? A pessoa está com um B12 em 200 e era para estar em 1000. Então, sim, a pessoa precisa fazer exame de sangue e também tem as questões psicológicas que são envolvidas com a baixa autoestima. Mas a saúde do ser humano é completa, né? Então, precisamos cuidar da nossa psique, da nossa saúde, fazer exercício. Então, é uma composição de tudo. Sim, também, uma baixa autoestima também, ela pode vir também daquele meio que a gente convive. Né? Se a gente convive em um meio problemático ou em um meio que as pessoas muitas das vezes utilizam palavras para nos colocar para baixo, automaticamente a nossa autoestima ela estará em baixa. Então, isso não é somente algo que é fisiológico, né, ou também emocional, mas isso também é uma contribuição, né? Porque assim, saúde não necessariamente é um bem-estar físico, né, mas saúde é algo que é complexo e isso vai envolver várias coisas. Então, muitas das vezes a gente está bem emocionalmente, mas o meio que a gente convive, as palavras que são ditas naquele lugar são palavras que nos colocam para baixo. Como é que a gente vai se sentir bem nesse ambiente, né? Então, para completar a resposta dela. Mais alguma? Não sejam assim, tímidos. Eu acabei me lembrando de algo, né? Também pode estar ligado, né, à sua infância, a como você cresceu. Eu me lembrei porque eu tenho uma paciente que ela dizia, eu me acho lerda. E aí eu estranhei, porque, né, converso com ela, eu vejo. E aí quando eu fui, né, investigar, ela cresceu ouvindo isso. A mãe, os familiares, sempre dizia isso para ela. E ela internalizou. Então, na mente dela, ela se achava uma pessoa lerda. Então, a estima dela estava lá embaixo, não pelo que ela realmente era, mas porque ela cresceu ouvindo aquilo. E a partir do momento que ela descobriu que aquilo não era dela, ela começou a mudar a forma como ela se enxergava. A gente, né, a psicanálise do Lacan, ele diz que a gente precisa do olhar do outro para
nos moldarmos, né? Mas a gente tem que ter cuidado com esse olhar do outro, porque às vezes o olhar do outro coloca muito mais para baixo do que para cima. Então é por isso que a gente também precisa se conhecer, para poder ter esse cuidado com nós mesmos. E não deixar que o outro determine quem nós somos. E aí nós vamos para o lado espiritual. Quem nos conhece, quem sabe que somos é Deus. Então, quando temos a baixa estima, vamos procurar entender o que é que Deus quer de nós, como Ele nos vê. E aí, com certeza, né, buscando a Deus, a gente vai conseguir diminuir essa baixa estima. Encerramos as perguntas? Pronto. Para a gente poder ir para o intervalo. Graça e paz, amada igreja, amém? Ninguém me conhece? Claudinha. É uma pergunta, mas ao mesmo tempo, falando para os pastores, né, aqui presente, nos ajudar nessa questão da qual eu ouvi né, esse tempo todo, sobre a psicanálise, sobre fazer essa terapia. Porque as igrejas em si, não estou nem só falando só a nossa, não investe, já que isso é um fato que nós estamos vendo no nosso dia a dia, e que nós precisamos, por que não investir também, já que temos pessoas aqui formadas, preparadas, e que estão já se formando como nosso futuro psicanalistas aí, Lucas, e psicólogos, e nos ajudar, porque nós sabemos que a situação financeira de muitos são poucas. E são questões que isso realmente remete um valor. E muitas das vezes nós não temos essas condições. Então, eu acho assim que se a igreja em si, nós somos um conjunto, somos o corpo de Cristo, a psicóloga aqui já foi falado isso, e nos ajudar, porque muitas das vezes a gente está presa ao passado, como já foi falado, a gente vai se sentir até uma parte assim ignorante, não, eu sou assim, eu fui assim, tem que ser assim. E muitas das vezes não é. Então, nós precisamos dessa ajuda. Nós precisamos colocar essas questões para pessoas que vão nos preparar, vai nos ensinar, mesmo a gente com uma certa idade, né? Né, Fauzinha? Pronto. Então, vai nos ajudar a encarar até uma certa situação, né, de uma maneira equilibrada. Nós precisamos dessa ajuda. Vamos focar, então, nessa situação. Um professor, futuramente, vou estar querendo ser aí sua colega. Porque eu estou fazendo física, né, um exercício físico e estou amando. Então, eu já botei na minha meta, aqui na minha mente, vou fazer educação física, viu? Vou fazer educação física. Isso, eu e minha maninha aqui. Pronto. Está nos ajudando. Está nos ajudando. Mas precisamos de pessoas para nos ajudar. Amém? Deixa eu só dar uma palavra sobre isso. Vem na igreja! Deixa eu dar uma palavra sobre isso, né? Antes de mais nada, dizer, Claudinha, que existem psicólogos especialistas em cuidar de idosos, viu? Você falou pessoal dessa idade. Mas deixa eu dizer, gente, olha, a igreja, de uma certa forma, com um trabalho como esse que vocês estão fazendo, com o que o MAP fez um mês passado, o que a MCM tem feito aqui, às vezes, com as meninas, né? Trabalho desse, convidando sempre a psicóloga. Então, Vanessa tem vindo aqui várias vezes, e outros, né? Então, a igreja faz isso. Agora, entenda o seguinte, existe um custo. O psicólogo é um profissional. Então, há casos que a gente consegue encaminhar para algumas faculdades que abrem, seus alunos estão quase que pré-formandos, né, formados, então eles precisam passar por estágio. Então, tem algumas faculdades que abrem esse espaço para atender essas pessoas. Aí você pode dizer assim, pastor, mas são alunos. Mas existem bons alunos que fazem um bom trabalho assim, e eu vivenciei isso na faculdade,
e ver relatórios de alguns colegas meus, realmente, que fizeram um bom trabalho. Então, tem essas oportunidades, né? Tem um grupo aí de apoio que atende assim em caráter de emergência, né? Para dar um primeiro atendimento. Aqui na igreja tem alguns casos que eu encaminho para algumas psicólogas nossas aqui, e a gente encaminha sempre nessa expectativa, e alguns têm um trabalho social, então um custo menor. Mas a gente entende de que um trabalho, a depender do caso, precisa de um acompanhamento mais sério, e aí, gente, a gente precisa investir. Então, a igreja tenta de alguma forma, e já fizemos isso algumas vezes, e às vezes as feiras de saúde que acontecem aqui, sempre vem um psicólogo e outro, para ocasiões assim, a gente sabe que é um momento único ali, específico, mas que é uma maneira de a gente ajudar. Mas vamos pensar, quem sabe no futuro, a gente trazer uma condição melhor para alguns casos aqui, que a igreja possa estar fazendo essa parceria aí com algum psicólogo nesse sentido. Mas a palavra de Claudinha é válida e isso é necessário. E hoje, só trazendo, a gente tem alguns serviços públicos gratuitos na base de agendamento, e eu vou passando para a juventude, aí é bom para esclarecer, né? Nós temos o CAPS, e nas unidades básicas de saúde, a gente também pode fazer uma solicitação no clínico geral. Temos a Policlínica de Narandiba, que oferece também atendimento psicológico gratuito por agendamento. Projeto Curaré, que fica lá no CIEP, e o Núcleo de Psicologia Pablo Duran, que realiza triagem às segunda-feira, e é também por agendamento. Depois a gente vai estar passando para o pessoal, né? A gente sabe que é um custo, mas a gente pode tentar por esses meios também. E nossa mesa redonda, né, minha pastora? Só esclarecer que no caso do CAPS, sim, é algo à parte. Não, é encaminhamento. Porque o Mas CAPS tem já é uma situação mais delicada, né? Para cuidar dessa área aí. Sim, sim, é uma coisa meio mais específica, mas só os atendimentos gratuitos que a gente tem para ter um geralzão mesmo, tá? E nós vamos orar. Nossa mesa redonda acabou. De novo, nossa mesa redonda acabou. Mas já temos a pauta para a segunda mesa redonda, né, pastor? Eu agradeço demais a cooperação, as palavras. Eu creio que esse é o sentimento da igreja aqui também. Nos abençoa demais com cada conselho, com cada conceito, com cada definição. Senhor os abençoe, que sejam usados para a glória de Deus aqui dentro e fora também. Né, com a profissão de vocês. Mas deixa eu fazer um convite, né? Por favor. Próximo sábado, a MCM aí está com um trabalho interessante, vai ter uma outra mesa redonda, e é a mesa. Esse é o tema, a mesa. Então, estar à mesa com Jesus, né? Então, a juventude aí, as meninas, para vocês homens não, é só as meninas que é MCM, venham participar então, dessa roda de conversa aí, a mesa com Jesus, né? Vai ser bênção. As mulheres vêm, né? As mulheres que estão aqui e vão convidar outras, amém? Amém. Vamos orar, igreja. Que a gente vai ter um intervalo agora e daqui a pouco a gente já está voltando para a segunda parte da nossa conferência. Pedir ao nosso pastor, psicólogo, estourado, pastor Ju está aí? Ore por nós. Ô, Paty, deixa eu corrigir isso aqui. Gente, olha só, eu não sou psicólogo. Eu sou graduado em psicologia, porque eu não fiz o meu credenciamento. E não quero fazer isso, né? Eu já atendi gente a vida inteira e estou já pisando no freio. Tá certo? Então, para ser psicólogo tem que ter o credenciamento. Eu não tenho. Pai querido, nós queremos te exaltar por esse momento maravilhoso, pelo que nós ouvimos. Te agradecer aqui, ó Deus, pela vida de Iracema, pela vida de Lucas, pela vida de Vitória, pela vida de Daniel, de Papate, pela vida de cada jovem aqui, por essa iniciativa. Te pedimos que o teu Espírito, ó Deus, complete aquilo, quem sabe, que faltou. Que o Senhor possa trazer equilíbrio na vida de cada um dos teus filhos e que estejamos, ó Deus, bem estruturados,
ajustados, ó Deus, psicologicamente, fisicamente, socialmente, espiritualmente, de maneira que tenhamos uma vida, ó Deus, fortalecida no Senhor. Glorifica, pois, o Teu nome na vida de cada jovem e nos sustenta com o Teu poder e a Tua graça a cada dia. Oramos por tudo e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Ajude a juventude, ajude na campanha da igreja. Vão comer uma coxinha, um lanche. Deus abençoe o bolso de vocês.